Oi, gente! Nesse vídeo eu vou falar sobre o descobrimento da América. Bom, eu falei assim descobrimento com umas aspas, porque a gente sabe que, né, aqui não foi exatamente descoberto. Já tinham povos aqui, tinham os indígenas aqui, então não foi bem descoberto. Bom, assim, para entender como que houve essa, vamos dizer assim, chegada na América, né, não descobrimento da América, a gente precisa lembrar de algo que a gente viu num vídeo meu anterior, que foi ali a crise do feudalismo e o início do capitalismo. Vocês lembram que a gente viu que depois das cruzadas começou a acontecer um grande comércio entre Oriente e Ocidente, que era o comércio do quê? O que se vendia? O Oriente tinha, né, muitas especiarias, que eram cravo, canela, pimenta, noz moscada, esse tipo de temperinhos aí. Fora isso, ali na Índia teria as especiarias, na China teriam porcelanas, a seda, a rota da seda. Lembra que começou a vir um monte, depois das cruzadas ali no final da Idade Média, começou a ter todo um comércio onde vinha um monte de produtos lá do Oriente, lá da Ásia, e eles iam para a Europa em navios, né? Então começou a ter ali esse comércio que ia e voltava, né? Esses barcos com esses produtos indo para a Europa, porque a Europa não tinha esses temperos, não tinha seda, não tinha. Então o único lugar que tinha para conseguir esses temperos, para conseguir esses produtos, era indo lá para o Oriente. Então, para entender o descobrimento da América, a gente tem que lembrar desse comércio. Por quê? Porque vocês vão ver que a chegada na América, o descobrimento da América, ele aconteceu por causa da tentativa de conseguir um jeito de ir para a Índia. Então, tentando achar um caminho para ir para a Índia, Portugal e Espanha acabaram chegando na América, tá? Aí eu vou falar agora mostrando um mapa para vocês que fica melhor para entender. Bom, gente, esse mapa aí que vocês estão vendo é aquele mapa do comércio que eu falei para vocês, lembram? Do comércio do Oriente com o Ocidente que começou a acontecer ali depois das cruzadas no final da Idade Média. Se não lembra, repito, olha, volta lá naquele meu vídeo, a crise do feudalismo, início do capitalismo, que tu vai lembrar isso aí. Bom, onde é que tinham os produtos, tá, mais importantes nessa época aí de serem comercializados? Aqui na Índia, na região da Índia principalmente, tinha as tais das especiarias, que era o cravo, a canela, a pimenta, né, a noz moscada, que eram produtos que tinha aqui na região do Oriente, aqui na região da Índia e próximo aqui da Índia. Aqui onde hoje é a China, era onde tinha a seda, né, a seda chinesa, aí tinha a rota da seda que ia lá para Europa, né, levava a seda para Europa aqui nesse caminhozinho aqui de cima. E também tinha porcelana chinesa aqui, que era bastante vendida lá na Europa. E tinha no meio do caminho tapetes, perfumes, algodão, o pau-brasil, que era aquela árvorezinha que tinha ali na Índia, que depois o Brasil ganha esse nome por causa, né, que tinha aqui no Brasil, tinha essa árvore, né? Então, lembre-se desse comércio. Agora vamos entender um negócio. Analisando comigo esse mapa, pensem comigo, tá? Pensem aqui as especiarias. As especiarias eram compradas aqui na Índia, na região da Ásia, aqui por um valor. Até chegar lá na Europa, lá Portugal, Espanha, que ficam aqui, esses produtos passavam por vários lugares, vários portos. Quando eles chegavam lá na Espanha, em Portugal, eles chegavam muito caros, né, gente? Chegava muito caro lá. Então, a ideia que os portugueses e os espanhóis tiveram foi a de tentar procurar um caminho alternativo para chegar na Índia, um caminho que não fosse o que todo mundo usasse. Por quê? Porque se eles usassem o caminho mais usado, que das especiarias, era esse daqui pelo mar Mediterrâneo. Se eles usassem esse caminho, eles iam ter que parar pelos portos, pelos principais portos que tinha aqui. Porto de Alexandria, Porto de Trípoli, Porto de Constantinopla, Veneza e Gênova eram os principais portos no meio do caminho. E cada porto que se passava tinha que pagar imposto, né? Tinha que bancar. Então, fazer para Portugal e para Espanha, fazer esse caminho aqui para comprar as especiarias saía muito caro. Então a ideia deles era conseguir um caminho alternativo, tá? Que não fosse esse caminho aqui pelo mar Mediterrâneo aqui, ó, que chega na Índia. Esse caminho ia sair muito caro, então precisava de um outro caminho.
Aí, nesse meio tempo, tá? Enquanto tava rolando esse comércio e eles não tinham ainda o caminho, aconteceu uma coisa que ainda piorou a situação. Constantinopla, que era o principal porto, tá? Era o maior porto da região aqui, que entre, né, o Oriente e o Ocidente. Vejam que Constantinopla tá bem no meio. Constantinopla, que é hoje a Turquia, é a cidade de Istambul, na Turquia, era ali antigamente o principal porto. Tudo que vinha... Vejam que mesmo a seda, a porcelana e muito das especiarias passam por Constantinopla. De Constantinopla vão para Gênova e para Veneza, que eram os principais portos, tá? Aí o que aconteceu com Constantinopla? No final da Idade Média, tá? E é bem ali o último acontecimento que temos na Idade Média, acontece que ela é derrubada, tá? A cidade de Constantinopla, ela tinha um muro enorme e ela, no ano de 1453, tá? Foi derrubada por canhões. Pela primeira vez na história, gente, canhões foram utilizados para se derrubar uma cidade. Vejam que não era mais uma guerra com catapultas, né? E somente flechas. Então agora é uma guerra que já usa pólvora, que já usa os canhões. Nessa derrubada de Constantinopla, quando os muçulmanos tomam essa cidade, que antes era de cristãos, o que vai acontecer com as taxas que se pagavam? Vão ficar mais caras ainda. Então, quando chega ali no final da Idade Média, início da Idade Moderna, a gente diz que a queda de Constantinopla é o início da Idade Moderna, tá? A gente pensa assim, ó, que para Portugal e Espanha, que estão no fim da Europa, aqui, ó, são os dois últimos países aqui antes de pegar o Atlântico em direção à América, fica muito caro para eles, né? Começou a ficar muito caro. Então, o que eles queriam? Queriam um caminho alternativo. Quem deu essa ideia? Quem deu a ideia foi um navegador italiano, tá? Chamado Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo chegou aqui na Espanha, tá? E perguntou para os reis da Espanha se eles não gostariam de colocar em prática um plano dele. Qual era o plano dele? O plano dele era chegar na Índia sem passar pelo mar Mediterrâneo. Como isso? Bom, volta aqui comigo que eu vou te explicar melhor aqui com um globinho na mão. Bom, gente, a ideia do Colombo era muito interessante, mas pra nós é meio óbvia, mas na época não era, tá? A gente sabe que o globo, né, o planeta, ele é arredondado, né? Não é exatamente redondo, mas enfim. A ideia do Colombo era o seguinte, tá? Já que não dava pra ir pelo mar Mediterrâneo, porque tava embaçado ali, né? Porque tinha que pagar muitos impostos para muçulmanos e italianos, etc. A ideia dele era ir navegando em direção ao oeste. Eu vou mostrar ali no mapa para vocês entenderem melhor. Bom, pessoal, assim, antes do Cristóvão Colombo botar a ideia dele em prática, tá? Os portugueses já estavam se adiantando há muito tempo, tá? O que os portugueses estavam fazendo? Eles também queriam um caminho para ir para a Índia, só que os portugueses decidiram por fazer a volta aqui na África, tá? Não esqueçam disso. Os portugueses decidiram chegar na Índia fazendo a volta pela África. Aí o que os portugueses fizeram? Inventaram um barco chamado Caravela, que era um barco que conseguia navegar aqui em mar maior, né? Porque o Mediterrâneo é um mar pequenininho, ó. Qualquer barquinho navega no Mediterrâneo. Agora aqui no Atlântico, que é um mar maior, não é qualquer navio. Então os portugueses inventaram a Caravela, tá? Que era uma embarcação que dava para fazer esse tipo de caminho. Aí eles começaram a fazer a volta aqui pela África. E começaram a descobrir que fora as especiarias aqui da Índia, aqui na costa da África também dava para fazer altos comércios. O que tinha na costa da África? Tinha ouro, tinha marfim, tinha escravos, a África tinha mercado de escravos, então eles começaram a fazer um monte de comércio aqui com a costa da África antes de chegar na Índia. Já os espanhóis, tá? Enquanto os portugueses estavam aqui fazendo comércio com a costa da África e nem tinham chegado na Índia ainda, os espanhóis pegaram a ideia, né, do Cristóvão Colombo, o rei e a rainha da Espanha deram dinheiro pro Colombo para ele ter os navios dele e botar em prática a ideia dele. A ideia do Colombo não era nem ir pelo mar Mediterrâneo, nem fazer a volta na África. A ideia dele era seguindo pelo oeste, porque como o mundo é redondo, ele fosse seguindo pelo oeste, ele ia fazer a volta e ia bater aqui na Índia, né, gente? O que o Cristóvão Colombo fez? Ele fez isso, ele veio navegando, né, em direção ao oeste para fazer a volta, só que o que ele não sabia é que tinha um continente no meio do caminho, ele não sabia que tinha umas terras aqui. Aí o que ele fez? Ele veio navegando e bateu aqui na América Central.
bateu onde hoje são as ilhas ali que a gente chama de Bahamas, em 1492, então. O Colombo foi meio boca aberta, tá, pessoal? Porque ele, quando chegou aqui, ele pensou que estava na Índia, ele não sabia que estava num continente novo. Tanto que quando ele deu de cara com os habitantes aqui dessa região, ele disse, nossa, estou na Índia, esses são os índios. E o nome pegou, né? Até hoje a gente chama os índios de índios por causa do engano do Colombo. Mas, enfim, no fim, o Colombo que chegou na América, a Espanha, né, que tinha financiado ele, na verdade, a Espanha ganhou a corrida e chegou primeiro aqui na América. E os portugueses depois conseguiram fazer a volta e chegar em 1498 na Índia, pelo caminho aqui fazendo a volta na África. Só que os portugueses, tá, o que vai acontecer? Volta aqui pra mim que eu vou te explicar. Gente, os portugueses, tá, não vão aceitar essa história de que a Espanha chegou primeiro na América, a Espanha é dona da América. Aí o que os portugueses vão fazer, tá? Quando eles descobrirem que o Colombo tinha encontrado uma terra nova, eles vão começar a pressionar a Espanha para que a Espanha desse um pedaço dessa terra para eles. Por quê? Por que os portugueses vão fazer essa exigência? Porque eles pensavam assim, ó, como eles foram os primeiros a navegar no Oceano Atlântico, ali na volta da África, ali é o Oceano Atlântico também, né? Então, como eles foram os primeiros a navegar no Atlântico, os portugueses achavam que quem chegou primeiro tem a posse. Então, tudo que fosse encontrado no Oceano Atlântico deveria pertencer a eles. Óbvio que os espanhóis não quiseram cair nessa conversa, né? E aí, o que os espanhóis fizeram? Os espanhóis falaram assim, não, só um pouquinho, vamos pedir ajuda pro Papa, vamos ver o que o Papa decide. Aí, o Papa da época fez uma proposta para eles que eu vou mostrar no mapa ali para vocês. A proposta do Papa foi um acordo, um tratado, tá? Que tá representado nessa linha aqui, ó, chamada Bula Intercoetera. O que foi essa bula intercoetera? O Papa disse o seguinte, vamos fazer um acordo. Tudo que tiver a 100 léguas, tá? Das ilhas de Cabo Verde, que são esses pontinhos aqui, ó. Tudo que tiver a 100 léguas, o lado de cá pertence aos portugueses, o lado de lá pertence aos espanhóis. Por essa linha aqui, ó, gente, os portugueses não ganhavam nenhum pedacinho da América, estão vendo? A América toda seria dos espanhóis. Aí os portugueses não gostaram desse acordo e pressionaram os espanhóis a esticar um pouquinho para 370 léguas. Então, tudo que tivesse a 370 léguas dessas ilhas aqui, passa um risco, o que tiver pro lado de cá é dos portugueses, o que tiver pro lado de lá é dos espanhóis. Eles eram tão pretensiosos, né, que eles dividiram o mundo entre os dois. Nessa época aqui, tá, final dos 1400, Portugal e Espanha eram os dois países mais poderosos, tá? O resto da Europa ainda estava meio desorganizado, não tinha virado os países ainda, então eles estavam mais organizados primeiro e puderam fazer isso primeiro. Aí o que aconteceu, tá? Virou, no fim, esse tratado aqui, o das 370 léguas, que é chamado de Tratado de Tordesilhas. Por esse tratado, tá, os portugueses teriam direito a um pedaço aqui do que depois vai ser o Brasil. Só que a gente tem que prestar atenção numa coisa, tá? Quando eles fizeram esse tratado, eles não sabiam da existência da América do Sul. Eles só sabiam que tinha terras aqui, ó, lembra? O Cristóvão Colombo saiu e bateu aqui. Ele foi navegando e bateu aqui nas ilhazinhas. Gente, eles não sabiam que tinha terra embaixo, eles sabiam que tinha aqui, eles não conheciam nada ainda. Eles recém tinham feito a descoberta ali dessas ilhas aqui na América Central. Então eles não sabiam que tinha terra embaixo. Quando eles fizeram o Tratado de Tordesilhas, eles não sabiam tudo que tinha aqui. Porque se vocês olharem, ó, o Tratado de Tordesilhas, ele é tudo que tá 370 léguas dessas ilhas que estão aqui em cima. Então aqui para baixo eles não sabem ainda o que tem. Então tudo que tá 370 léguas passa uma régua, que tiver aqui para baixo. Esse lado de cá dos portugueses, esse é dos espanhóis. Só que os portugueses ainda não sabiam o que tinha aqui embaixo. Aí o que eles fizeram? Um dia eles estavam no ano de 1500 fazendo a volta na África aqui para ir para a Índia. E, segundo conta a história, parece ridículo, né? Mas foi isso que conta, né? É que o Pedro Álvares Cabral, que tava com as caravelas dos portugueses, né? Ele se perdeu e ao invés de fazer a volta e ir pra cá, ele se perdeu aqui e parou na Bahia. E assim o Pedro Álvares Cabral teria descoberto, por engano, né, o Brasil em 1500.
tá? Depois que a Espanha já tinha descoberto ali a América Central, já tinha chegado primeiro no continente americano. Então, o descobrimento do Brasil, descobrimento, entre aspas, né? Ele aconteceu por acaso, assim como o descobrimento do próprio continente americano. Primeira vez que eles botaram os pés aqui, os espanhóis, também foi por engano. Lembram que o Colombo nem sabia que estava na América, ele pensou que estava na Índia, né? Gente, nunca vi história com tanta confusão que nem essa história dos descobrimentos aí, né? Do descobrimento da América, do descobrimento do Brasil. Porque tudo foi confuso, né? Tudo foi por acaso, né? Por acaso. O Colombo foi por acaso, chegou aqui, nem sabia que estava num outro continente. O Pedro Álvares Cabral também, o outro boca aberta, que estava fazendo a volta na África e sem querer se perdeu e veio parar aqui na Bahia, e aí ele acabou descobrindo o Brasil. Como aquele pedaço de terra que ele chegou aqui na Bahia já estava dentro do tratado ali que iria pertencer a Portugal, então Portugal tomou posse dessa terra e aí começa o Brasil colônia, né? Gente, é isso, tá? Sobre os descobrimentos. Depois a gente vai falar em outros vídeos sobre a colonização do Brasil e como é que foi depois que os portugueses chegaram aqui e como é que foi nos lugares que os espanhóis chegaram. Para entender e saber e nunca mais esquecer onde cada país desse colonizou, basta só prestar atenção hoje na língua que as pessoas falam. Então, ó, Argentina, Chile, Venezuela, Uruguai, Paraguai, todos falam espanhol. Por quê? Porque foi a Espanha que colonizou, a Espanha que tomou posse desse território e administrou. Já o Brasil, né, fala português. Se fala português, foi porque os portugueses que nos colonizaram e administraram esse lugar. Lá em cima, lá nos Estados Unidos, na América do Norte, tem o Canadá também, né? Ali as pessoas falam inglês. A princípio aquelas terras eram da Espanha, mas vocês vão ver depois que com o passar do tempo a Espanha acabou negociando com a Inglaterra esses territórios e aí no fim foi a Inglaterra que acabou colonizando a América do Norte. Por isso que hoje eles falam inglês lá na América do Norte. E é isso sobre os descobrimentos, espero ter ajudado. Qualquer coisa, me peçam ajuda, tá? Se inscrevam no meu canal, deixem um like. Um beijo e até o próximo vídeo.